Bom, pessoal, nós vamos dar prosseguimento agora ao nosso terceiro painel, o painel 3, em que a gente vai falar do movimento social organizado e os recursos hídricos, tá certo? Nós vamos ter aqui um debate, uma discussão. Então, eu queria convidar para fazer parte desse painel o Frei Gilberto Teixeira, da paróquia Santo Antônio, do distrito de Belisário, Muriaé, de Muriaé, Minas Gerais. Fica à vontade aí, tá? Queria convidar também o Silas Borges, evangelista, que é representante do movimento de atingidos por barragens, tá certo? Lá de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, daquela região. À vontade. E convidar também aqui o coordenador geral da Redi, ex-alunos desse campus de Itaperuna, tá? Da primeira turma do curso técnico integrado de eletrotécnica e hoje coordenador geral da Redi, Antônio Paulo França. E o coordenador adjunto, mas também, né, lideranças e chefatura também dessa grande ONG que é a Regi, o professor Carlos Freitas, né, que é professor do IF Bom Jesus, tá bom? Para também estar aqui com a gente. Tá certo? Bom, o Antônio e o Carlos Freitas são de casa, né? Então nós vamos aqui passar a primeira palavra para o Frei, tá bom, Frei Gilberto? O senhor pode ficar em pé, tirar daqui, eu acho que aqui é melhor, o senhor ter mais liberdade aqui, ó, o senhor ficar à vontade, tá? Eu estava falando agora com o Frei Gilberto o seguinte, que ele é um herói do povo, e é um herói meu também, que eu acompanhei a luta que ele teve junto com a comunidade do Belisário, né, contra o que há de mais reacionário, tá, e de mais violento também, que é um setor que por onde passa só causa destruição, que é a mineração. Então eu vou começar aqui apresentando essas credenciais. Eu falei com ele que era uma honra recebê-lo aqui, né? No primeiro contato, né, que a gente conseguiu, o Frei Gilberto foi extremamente solícito, e para mim eu estou realizando também aqui, estou conhecendo uma pessoa que eu tenho como referência na luta do povo, né? O que o Frei Gilberto fez lá em Belisário, que foi impedir que o mineroduto, que aqui em Itaperuna e na região passou, igual uma boiada passa, eles conseguiram barrar um mineroduto, enfrentando uma multinacional da área de mineração. E é por isso que ele está aqui hoje, para falar um pouco dessa luta e da importância de defender a vida e de defender as águas. Frei Gilberto, passar a palavra para o senhor, tá bom? É uma honra a gente receber o senhor aqui nessa noite. Obrigado. Obrigado, Adriano. Boa noite. É com alegria que eu venho aqui estar com vocês nessa noite. Eu tenho uma relação muito próxima com o IF lá em Muriaé, né? Nós temos uma parceria já de anos com o IF de Muriaé, principalmente com o curso de agroecologia, porque nós estamos bastante envolvidos nessa área, né? Eu vim aqui para falar um pouco assim da nossa luta lá em Belisário. Primeiro, eu queria situá-los, né? Onde fica Belisário? O que Belisário tem a ver com vocês aqui de Itaperuna? Belisário é um distrito de Muriaé, é o distrito mais distante da sede. Nós estamos a mais de 40 quilômetros da sede de Muriaé. E lá é uma região serrana. Muriaé, para vocês terem ideia, está mais ou menos 250 metros de altitude. Belisário, onde eu moro, a minha casa está a 800 metros. Né? Então, é serra lá no alto da serra. E Belisário, ele é banhado por um rio chamado Rio Fumaça. Esse rio Fumaça, ele nasce dentro das terras do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Então, nós estamos ali, junto à Serra do Brigadeiro. E o Rio Fumaça, ele deságua no Rio Preto, que um professor aí hoje à tarde até falava, né, que mora perto lá do Rio Preto, tem um sítio. E o Rio Preto deságua no Rio Muriaé, ali na chegada da cidade de Muriaé. Então, as águas que a gente produz, nós falamos, nós somos produtores de água, esse é um trabalho que a gente tem realizado muito lá, da questão da produção da água. A água que nós produzimos lá, passa aqui por vocês, né? Então, eu dizia ali que a gente, lá em casa, a gente bebe da água do Rio Muriaé sem filtrar, né? A gente pode pegar
direto da nascente e beber, né? Aquela água que sai lá, ela vai passar aqui depois, né? Então, Belisário está lá em cima, né? Um dos afluentes do rio Muriaé. Uma área de uma riqueza imensa. Então, a nossa bandeira lá é a questão da água, né? Que hoje, quando se fala em água, mobiliza muita energia, porque nós vivemos uma época de grande ameaça de falta de água, né? Então, isso a gente vê em várias regiões do planeta, a ausência já de água potável. Então, esse tema da água, ele é, de fato, sensibilizador. Então, a nossa bandeira maior lá é a água. Belisário, como eu dizia, está, então, na área de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. É uma parte daquele território que faz parte da segunda maior reserva de bauxita do Brasil. Só lá no Pará existe uma reserva maior. A segunda maior do Brasil está ali na região da Serra do Brigadeiro, essa reserva de bauxita. A bauxita, para quem não sabe, é através dela que se produz o alumínio, né? Então, isso faz daquela região uma região alvo da mineração. Claro, eles estão correndo atrás, e nós temos lá a Companhia Brasileira de Alumínio, que já iniciou a mineração há quase 30 anos na região. Já minerou em uma cidade chamada Itamaraty de Minas, Miraí, atualmente é São Sebastião da Vargem Alegre, que eles estão. Belisário está nessa rota. Nós fizemos, através de um estudo acadêmico, depois mobilizando a população, um levantamento das nascentes apenas nessa área. Eu moro, por exemplo, a 5 quilômetros para cima do distrito de Belisário. Então, entre o distrito de Belisário até a Serra do Brigadeiro, onde está o parque, ali é uma área de mais ou menos, vamos dizer assim, 8 quilômetros de linha reta, né, de Belisário até a Serra. Nesse pequeno território, nós conseguimos mapear mais de 2.000 nascentes, né? Então, isso faz daquele lugar um lugar muito especial. Dali desce muita água para o rio Muriaé. E, por isso, nós começamos um trabalho de mobilização da população para preservar essa grande riqueza. Nós falamos assim, se a bauxita é uma riqueza, a água é maior ainda. E não podemos abrir mão da bauxita, por quê? A bauxita ela é um minério esponjoso. Quando chove, ela encharca. E ela encharcando, ela vai aos poucos liberando a água para o lençol freático, alimentando assim as nossas nascentes. Se retira a bauxita, a água bate no chão e vai embora, acabaram as nascentes, né? Então, por mais que eles falem, nós mineramos só em áreas que não são de nascente, mas nós sabemos que as áreas de recarga estão no topo dos morros, e é onde está a maior concentração da bauxita. Então, não dá para conciliar preservação das águas com mineração. Isso aí não é possível. Então, essa é a nossa luta lá. Eu cheguei naquela região em 2010, então tem 12 anos. Logo que eu cheguei, já tinha uma mobilização muito grande em torno desse tema. E eu, como franciscano, sempre tive essa sensibilidade para a questão ambiental, porque faz parte do nosso carisma. Todos sabem que São Francisco ele é o patrono da ecologia, né? Então, nós, como franciscanos, temos um compromisso, de fato, com a defesa do meio ambiente. Então, quando eu cheguei lá, já comecei a participar com um grupo de resistência, uma comissão de enfrentamento à mineração. E, em 2017, então 7 anos depois que eu estava lá, numa manhã de domingo, uma manhã ensolarada de domingo, né, eu fui abordado lá na casa paroquial de Belisário por um homem armado, falando que eu não devia mais falar de mineração, né? Então, ele falou assim, o senhor não precisa assustar, que hoje é só um aviso, né? Então, como se já não tivesse assustado, né, na hora, né? Mas se eu não precisa assustar, é só um aviso. E aquela ameaça, logo, foi parar na internet, né? Por mais que a Polícia Federal falou, não, fica quieto por enquanto, vamos averiguar.
Aí foi parar na internet, começou uma grande mobilização. Naquela mesma semana da ameaça, mais de 70 organizações ambientais do Brasil inteiro fez um manifesto, e aí, então, a imprensa foi toda para Belisário. Belisário viveu uns 3 meses com uma grande movimentação de jornalistas, de movimentos, e também de políticos, né? Então, os políticos sempre gostam dessas coisas, né? Então, encheu de político em Belisário. E isso, então, deu uma grande visibilidade para o movimento, porque nós entendemos que a ameaça não era para o Frei Gilberto, a ameaça era para o movimento. Então, eu disse ao povo de Belisário, se vocês querem me proteger, falem do assunto. Porque se eles percebem que está todo mundo falando, não adianta apagar o Frei, né? Porque está todo mundo falando, então não tem jeito. E, de fato, nunca se falou tanto de mineração em Belisário. E essa mobilização do povo deu, de fato, uma identidade muito grande para a comunidade. Como que a mobilização forma, de fato, a comunidade. Então, hoje, Belisário é uma comunidade que tem consciência da riqueza que tem, que é a água. Isso fez com que nós mobilizássemos toda a comunidade e pressionássemos a Câmara de Vereadores de Muriaé. E Belisário foi reconhecido, no final de 2017, como Patrimônio Hídrico Municipal. Então, é uma área de preservação, uma área de plantio de água, né? Então, lá, a Prefeitura assumiu um compromisso de maior investimento na questão de todas as técnicas de proteção e de produção de água, né? Então, isso tem sido uma luta também, porque a gente sabe que uma coisa é uma promessa, outra é a realização, né? Mas o fato de ter esse título, de ter reconhecido por lei como área de preservação, de cuidado das águas, deu uma força muito grande e uma resistência à própria questão da mineração. Aí, logo a seguir, no ano de 2020, teve a aprovação do plano diretor do município. E, mais uma vez, nós conseguimos, enchemos a Câmara, nós falávamos disso, né, que a força do movimento está nisso. Os vereadores morrem de medo do povo. Então, nós enchemos a Câmara dos Vereadores mais uma vez e conseguimos aprovar alguns artigos no plano diretor, colocando o Belisário como uma área livre de mineração, né? Depois, a FIENG recorreu, né? A FIENG recorreu e essa luta ainda está sendo travada ainda agora no Estado, eles querem retirar aqueles artigos do plano diretor do município, né? Falando que é inconstitucional. Então, essa é uma briga que está correndo, né? Que a gente está aí lutando, mas a gente vê que não foram as mineradoras que recorreram, foi a própria FIENG. Então, é porque existe, de fato, toda uma ligação do governo com as mineradoras. Minas Gerais já tem no nome, né? Minas Gerais por causa do minério. Então, esse é um problema geral no nosso estado e que afeta os outros estados também, né? Eu queria terminar, que é 15 minutos, não é? Ah, é? Então tá bom. Mas você me fala quando tiver 18, então, né? Mas um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que em todo movimento que a gente vai fazer com comunidade, existe uma questão do afeto, que eu acho que é fundamental, que muitas vezes a gente não pensa nisso. Lá em Belisário, para mim, foi uma grande vitória, um dia que uma senhora falou numa reunião nossa, ela falou assim, olha, Frei, quando nós íamos lá em Muriaé, e o pessoal perguntava assim, de onde que você é? Ela falava assim, eu inventava que era de um bairro lá da cidade, para não falar que é de Belisário. Porque se a gente falasse de Belisário, o pessoal falava assim, é Jeca, lá da roça, né? Lá daquele do cantão, né? E ela falou assim, e hoje, quando eu vou a Muriaé, que alguém pergunta, de onde você é? Ela falou assim, eu encho o peito e falo, sou de Belisário. Aí as pessoas falam assim, você mora num paraíso. Que houve uma mudança radical nas últimas décadas do povo ver o próprio lugar. E isso, nesses 10 anos que eu estou lá, é um dos pontos que eu tenho batido muito nisso, né? Que às vezes tem gente que chega lá e fala assim, nossa, eu morava na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Morava numa cidade de 500 mil habitantes, mudei para um distrito de 2.500 habitantes, né? Então, foi uma mudança radical. Aí muitos amigos vão lá e chegam e falam assim, Frei, você mudou para o fim do mundo? Aí eu pego e falo assim, não, aqui é o começo do mundo. Quando Deus criou o mundo, foi por aqui,
né? E isso eu acho que tem que estar muito presente quando o povo começa a gostar do lugar onde está. É a primeira coisa, tem que gostar de onde está, ter amor pelo lugar que está. Por quê? Quando a pessoa já não gosta do lugar que vive, acha que o outro lugar é melhor, facilmente ela entrega aquilo, facilmente ela cede. Agora, quando tem amor pelo lugar, e isso a gente tem trabalhado muito em Belisário. Então, hoje a gente sente que o pessoal que mora em Belisário tem orgulho de Belisário, porque, como eu falei, é uma região de muita água, também é uma região de muitas cachoeiras. Lá, mais da metade do território de Belisário ainda é mata atlântica preservada. Então, tudo isso faz daquele lugar um lugar muito bonito e que os turistas estão descobrindo, né? Então, isso é uma fonte também de renda para as pessoas, que faz com que as pessoas fiquem, porque o trabalho na roça, cada dia está mais difícil. O trabalhador rural tem sofrido muito, muito mesmo, porque os jovens querem ir embora, né? Então vão estudar e não voltam mais, voltam só depois que aposenta. Então, as comunidades rurais estão se tornando comunidades de pessoas mais envelhecidas, que vão perdendo a força braçal para poder plantar, cultivar. Lá a nossa região é uma região de café. Em poucas décadas, o número da plantação caiu para mais da metade, né? Porque não tem mão de obra, né? Então, tem se tornado, de fato, muito difícil a sobrevivência na zona rural. E quando entra essas possibilidades de turismo, uma possibilidade, de fato, de compensações ambientais, de descobrir esse caminho, isso faz as pessoas verem uma possibilidade de continuar lá. E outro aspecto também que a gente tem trabalhado muito da resistência é o aspecto religioso, né? O aspecto religioso ele tem um poder muito grande. Isso facilita muito em Belisário, porque eu moro numa paróquia em Belisário, que nós temos mais de 90% da população de Belisário é católica. Então, isso facilita muito a mobilização, né? Mas nós temos uma relação muito boa também com as outras igrejas, né? Mas a mobilização católica em torno do tema da ecologia, ela vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente faz Caminhada das Águas, que já está na 8ª edição. Todo ano, no Dia Mundial da Água, a gente faz uma caminhada que sai de Belisário e vai até 5 quilômetros, onde tem uma cachoeira muito bonita. Lá, então, a gente celebra a missa. Isso se tornou já algo que o povo já fica esperando. Dia 22 de março é dia da Caminhada das Águas. E depois nós passamos a fazer o Fórum das Águas, né, que vocês estão convidados também, né, quem sabe ano que vem irem algumas pessoas participar do Fórum das Águas que a gente faz, uma semana de debates que a gente faz, e no sábado, o dia inteiro é o dia do Fórum, né? A gente faz um trabalho grande nas escolas, nas igrejas, durante uma semana, e no sábado a gente faz o Fórum, e que culmina com a Caminhada das Águas. Também nós temos a Caminhada Franciscana na Serra do Brigadeiro, porque, como eu disse, não é só Belisário que está nessa faixa da Bauxita, é toda a Serra do Brigadeiro. Então, a gente faz anualmente uma caminhada de 5 dias, onde a gente anda, em média, 120 quilômetros. E a gente vai parando de comunidade em comunidade, onde a gente trabalha essa temática ambiental, a gente celebra com o povo, fica na casa das pessoas, que é um forte instrumento de conscientização também, da gente ir criando uma rede. Então, aquela comissão que nós temos de enfrentamento à mineração na Serra do Brigadeiro, hoje ela já está presente em todos os municípios que circundam a Serra do Brigadeiro. Então, nós já conseguimos ampliar uma rede de resistência em toda a Serra do Brigadeiro, o que tem sido um problema muito grande para a CBA. Recentemente, eles foram a uma comunidade rural que pertence ao município de Miradouro, uma comunidade que está pertinho da nascente do Rio Glória, que é um dos principais afluentes do Rio Muriaé. Eles foram lá, o pessoal da mineração, para falar do projeto deles para aquela comunidade de mineração. O povo expulsou, literalmente, o pessoal da mineração de lá. Quando eles chegaram, levaram eles de volta no carro e falaram, nós não queremos vocês aqui. Então, eles não voltaram lá mais. Então, assim, a luta lá tá feia para eles. Nesse sentido, por quê? Porque o povo está se apropriando de fato da causa, vendo que ali é a casa deles, que nós temos que preservar a água. Então, essa é a questão, é a água que está em primeiro lugar. Nós temos que cuidar da água. Agora, o que nos preocupa muitas vezes
é que parece ser um problema de quem está na cabeceira do rio, né? Quem está lá no começo é que tem que cuidar das nascentes. Essa é uma questão que a gente tem falado muito quando a gente vai em outros lugares assim. O problema lá de cima não é só de quem está lá em cima, é de quem está aqui para baixo também. Talvez vocês nunca ouviram falar dessas lutas que está tendo lá na nascente do rio Muriaé, onde a gente vive, que está começando o rio Muriaé. E isso é problema não é só de quem está lá. E muitas vezes o peso fica para quem mora lá, é para o proprietário rural que tem que preservar a nascente, para isso ele não recebe recurso. Existem alguns projetos que preservam uma nascente aqui e outra ali, mas a grande maioria é o proprietário que tem que cercar a área, tem que abrir mão de um pedaço da propriedade dele, deixar de produzir ali. E aí, então, a gente tem trabalhado muito a questão do cultivo agroflorestal, de tentar fazer preservação com produção, porque o custo da preservação cai normalmente na conta do proprietário rural. É daqueles que estão lá nas nascentes, né? E não deveria ser assim. Eu acho que essa mobilização, ela precisa ser uma mobilização de todos, porque o que acontece lá impacta diretamente aqui. A professora Antenora falava das causas das enchentes, né? Então, até comentava com ela depois que eu senti falta de falar de um evento que nós tivemos no Rio Muriaé em 2007, que foi o rompimento de uma barragem de mineradora lá em Miraí. Nós tivemos lá a Rio Pomba Mineração, que depois a CBA comprou, né? Ela rompeu uma barragem em 2007 que encheu as casas de Muriaé e muitas cidades aqui para baixo de lama, né? Então, foi um prejuízo muito grande. Várias pessoas não receberam indenização até hoje. Ainda existe muita luta em torno desse acontecimento de 2007. E isso tem um impacto muito grande no Rio Muriaé. Por quê? Porque desceu muita lama que sedimentou o fundo do rio, a calha do rio se tornou mais rasa, o que facilita também a enchente, né? Tem menos espaço para água dentro das calhas do rio. Desde aquela época não foi feito nenhum trabalho efetivo de limpeza da calha do rio por causa da lama até hoje. Então, existe um risco iminente mesmo de mais rompimento. O professor, como ele chama, que falou hoje? Professor Sérgio, né? Não está aqui mais não, né? Ele mesmo falava que ele tem um sítio pertinho da barragem da CBA. É uma barragem enorme, que está acima da cidade de Muriaé, né? Então, é um grande problema que a gente vê. E a nossa preocupação é que eles falavam de fazer uma outra barragem na região do entorno da Serra do Brigadeiro. E nós estávamos brigando que lá não é lugar para uma barragem. Aí eles afirmaram que o plano deles é não fazer mais barragens, que a única barragem é aquela. Aí nós falamos, mas como eles vão minerar até lá perto de Manhuaçu, com uma barragem só para lavar o minério, né? Então, isso quer dizer que aquela barragem ainda tende a aumentar muito mais ainda, né? Então, é um problema muito sério que a gente está vendo e que, muitas vezes, eles colocam na conta da mineração. Eles já mineram fazendo as contas. Se a barragem romper, nós temos que ter esse dinheiro reservado. Então, eles já fazem pensando na possibilidade de um rompimento de barragem. Isso é um grande problema, porque para eles contam financeiro, não conta as vidas, como aconteceu lá em Brumadinho, né, em Mariana, que foram casos muito sérios. Mas é isso, a gente está nessa luta e a gente busca fazer uma luta, de fato, que envolva as crianças nas escolas. Belisário, a gente tem uma escola muito envolvida no movimento social, o diretor de lá é um homem muito comprometido, que envolve os alunos em tudo aquilo que acontece em Belisário. Nós tivemos uma outra vitória nesse meio tempo, que foi uma outra mineradora, que é assim, quando tem um minério, normalmente tem outros. Uma mineradora do Espírito Santo queria minerar granito verde. Então, eles foram a Belisário, eles pediram à prefeitura, então, a anuência que a prefeitura tem que dar para minerar o granito verde. A prefeitura, então, solicitou uma audiência pública. Aí foi feita uma audiência pública em Belisário. Aí lá nós temos um salão mais ou menos tamanho desse, talvez um pouquinho maior. Nós lotamos aquele salão no dia da audiência, escutamos o pessoal da mineradora falar, depois o próprio povo começou a perguntar as coisas. A primeira pergunta, eles perguntaram assim, quanto pesa um caminhão de granito?
o cara já não soube responder, né? Porque o pessoal falou, nós não vamos deixar passar nas nossas ruas, nossas casas não foram feitas para aguentar um caminhão de granito passando na rua. E depois o pessoal começou a falar. Aí, quando deu a palavra para eles, eles já viraram e falaram assim, estamos indo embora, não temos muito o que dizer, não. Levantaram os dois e foram embora. Nunca mais voltaram em Belisário, né? Então, o projeto do Granito Verde está enterrado, né? Isso aí, por quê? Porque há uma mobilização. O povo, de fato, sente que ali é um lugar que precisa ser cuidado, que eles são responsáveis por isso, né? Eu acho que essa grande vitória nossa é ver a população consciente, a população querendo, de fato, preservar o lugar que vive. E fica o convite mesmo para vocês irem conhecer Belisário, né, que vale a pena, eu acho que é um lugar bonito e um lugar, de fato, onde as pessoas estão lá muito unidas, tentando cuidar da vida e que conta com o apoio, com a solidariedade de quem também está aqui para baixo, né? As águas são nossas, né? O rio Muriaé é nosso, né? Então a gente tem que cuidar dele juntos, tá bom? Muito obrigado. Fala do seu livro. Fala do seu livro também, o livro. O Adriano está pedindo para eu falar. Eu escrevi um livro. O nome do livro é Os Sonhos de uma Mãe Violentada, né? É um livro onde eu faço um diálogo entre a Carta da Terra, que creio que muitos aqui talvez conheçam, né, que infelizmente é um documento do ano 2000 da ONU, que em muitos lugares foi para a gaveta, né? Muita gente nunca viu falar da Carta da Terra. E é um documento riquíssimo. Então, eu fiz um diálogo da Carta da Terra com a encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é o primeiro documento da doutrina social da Igreja que fala diretamente da questão ambiental, né? E, então, esse livro é um diálogo entre esses dois documentos, né, que a gente faz, colocando um pouco da nossa experiência, do trabalho que a gente tem realizado. Eu ia trazer, acabou que nós viemos, esqueceu no meio do caminho, o outro frei veio comigo, o frei Clécio está ali, né, que veio comigo, está lá. Aí, quando nós já tínhamos descido a serra, nós falamos assim, os livros ficaram para trás, né? Mas depois, se alguém se interessar por esse livro, é só falar com o Adriano, que a gente está mandando para vocês aqui o livro, né? Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Frei. Agradecer ao Frei Gilberto Teixeira pelas palavras, né, que eu acho que são inspiradoras, né? Falar para a juventude e a lição que a gente fica, né, é que o povo organizado, consciente e mobilizado é uma força que ninguém consegue derrotar, né? Então é uma lição para todos nós. Eu queria convidar aqui agora o Silas Borges, evangelista, que é do Movimento de Atingidos por Barragens, que também vai falar um pouco dessa grande luta. Gente, eu queria primeiramente agradecer muito o convite, né, em nome do MAB, em nome do Movimento dos Atingidos por Barragens. Agradecer muito por estar aqui com vocês, né, nesse espaço tão importante para falar de um tema tão importante, né, que é a luta em defesa da água, a luta em defesa dos recursos hídricos. Eu me chamo Silas, sou morador do município de Cachoeiras de Macacu, que é lá na região metropolitana do Rio. É um município meio rural, mas está na região metropolitana lá por algumas questões, que mais para frente eu vou falar para vocês o que aconteceu lá. Eu sou trabalhador rural, sou atingido, né, por um projeto de barragem. O lugar onde eu moro é ameaçado pela construção de uma barragem, né, e a partir disso, então, que eu atuo, né, e faço parte do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. O MAB é um movimento, né, um movimento social que tem atuação a nível nacional em quase todos os estados, né, já tem mais de 30 anos de existência, e que nasceu aí, nesse contexto da defesa, né, da água, mas também na defesa do direito dos atingidos pelas obras de barragem, né, que lá atrás eram mais hidrelétricas, mas agora, mais recente, com o aumento desses rompimentos, também as barragens de mineração. Então, lá nos anos 70, né, que tinha muita construção de barragem no Brasil,
começou a haver a necessidade de se montar um movimento de atingidos, porque a lógica de construção de barragens ela é sempre a mesma. Atingido por barragem não tem direito a nada. Então, os atingidos por barragens começaram a se juntar, a montar comissões, até que se montou um movimento social a nível nacional. E aqui no Rio de Janeiro, o MAB é bem mais recente. Nós tivemos aqui, já nos anos 2000, alguma atuação em Itaucara, né? Eu não estava na ocasião, mas houve mobilização de atingidos ali por projeto de barragem também em Itaucara. Mas o MAB foi ganhar um pouco mais de força no estado do Rio de Janeiro, em 2012, com esse problema lá da minha região, que veio lá a ser atingido por um projeto de barragem. Nós começamos organizando ali o movimento na defesa do nosso rio, na defesa dos direitos que não tinha, e conseguimos vencer aquele projeto de barragem, que não era hidrelétrica, era um projeto de barragem para acúmulo de água para abastecimento hídrico. Então, daí é que eu, né, e a minha comunidade entra nesse debate da defesa dos recursos hídricos, porque a gente começa a entender que a luta pela água ela é a luta em defesa do rio, mas ela também é a luta pelo direito à água, né? Porque quando se faz um barramento num rio, mata aquele rio, né, prejudica o meio ambiente, mas também, com um pouco tempo adiante, a população já não tem mais acesso àquela água, e daí a gente está vendo o que está acontecendo hoje, que existem cidades que não têm abastecimento, aqui no Rio de Janeiro mesmo, essa questão do abastecimento é um problema grande, né? Hoje, mais cedo, foi falado aqui do abastecimento da região metropolitana do Rio de Janeiro pelo rio Paraíba do Sul, por meio do sistema Guandu, né? E aquilo ali, na nossa leitura, é um grande problema, porque qualquer coisa que acontecer com o Paraíba do Sul vai deixar milhões de pessoas sem abastecimento de água nenhuma, né? Nenhuma das maiores capitais do Brasil. E que, inclusive, né, abrindo um parênteses aqui, eu não sei se vocês já viram, mas o rio Paraíba do Sul, lá em Volta Redonda, ele existe lá tem a fábrica da CSN, né? E a CSN deposita uma montanha de escória, de lixo do processo de fazer aço, à margem do rio Paraíba do Sul. A 50 metros do Paraíba do Sul tem montanhas daquele lixo. E aquele lixo está para qualquer momento cair dentro do Paraíba do Sul. E se cair, o povo da cidade do Rio e da Baixada Fluminense fica sem abastecimento de água. Então, são algumas questões que a gente vai vendo assim, no dia a dia da luta. E o que eu queria trazer aqui para vocês hoje? Assim, né? Dizer que a luta em defesa dos recursos hídricos, isso que eu falei antes, é a luta pelo direito à água. Nós no MAB, a gente sempre gosta de entender que nós fazemos parte do meio ambiente. E é só com esse entendimento de que nós fazemos parte do meio ambiente é que nós vamos começar a querer cuidar mais dele e querer fazer parte, de fato, desse processo. Né? E o direito à água não é só o direito de ter água lá na torneira, é o direito de ter o rio Muriaé passando aqui, né? É o direito de poder ver, é o direito de poder pescar, é o direito de poder tomar banho, né? Enfim, que são direitos que são negados o tempo todo por várias questões. Né? A gente entender assim, que o agronegócio, a mineração, a indústria, ela vem poluindo e ela vem matando os rios no Brasil. Vejam ali o exemplo, né, da Vale em Mariana, que matou, que acabou com o Vale do Rio Doce, em Brumadinho, o Rio Paraopebas, né? E mesmo aqui, né, a questão que o Frei já falou, a questão da lama que veio para dentro do rio Muriaé por via da mineração. Né? E nós não podemos, assim, infelizmente, contar com os poderes estabelecidos nessa luta. Infelizmente. Porque quando a gente vai para a justiça, por exemplo, nós encontramos, às vezes, a justiça ela tem aquele símbolo dos olhos vendados, né, que não tem lado. Mas a justiça tem lado.
E o lado que a justiça está é o lado da ordem. E quando eu, por exemplo, como atingido, não tenho documento da minha terra, eu estou fora de ordem. Isso aconteceu lá na nossa região. Se a gente fosse processar as empresas que iriam construir a barragem, a justiça iria dizer: vocês não têm direito a nada porque vocês não são proprietários. Mas nós temos uma história. Minha família foi para aquela região nos anos 50. Né? Então, a gente está ocupando aquilo ali há quanto tempo? E não é porque nós não queremos ter os documentos, é porque não querem nos dar os documentos. Né? Então, infelizmente, nós não podemos contar. O que a gente pode contar, então? A gente pode contar com a nossa força, a força da nossa mobilização. Isso é importante a gente entender. Entender que no Brasil não há uma lei, por exemplo, que proteja os atingidos por barragens, as populações ribeirinhas, as populações que vivem nas margens dos rios. Nós temos lutado a nível nacional por uma política de direitos para os atingidos por barragem, que inclusive visa os atingidos por enchentes também. Né? Mas isso a gente tem enfrentado problemas graves para encaminhar essa política no Congresso. Ela passou na Câmara, no contexto ali do rompimento de Brumadinho, mas já é um texto totalmente diferente do que os atingidos construíram. E agora, no Senado, não tem perspectiva de votar, porque o lobby das hidrelétricas, das empresas de energia e de mineração é muito grande. Né? E a legislação ambiental, que tem também, ela é descumprida pelas empresas. A legislação ambiental ela é muito rigorosa, é muito rígida, mas as empresas não cumprem. E, às vezes, as empresas até preferem não cumprir, porque na conta delas é melhor fazer um TAC depois, um termo de ajuste de conduta. Porque daí a gente conversava sobre isso ali. A empresa, a Vale, por exemplo, a Vale ela afetou o Vale do Paraopeba todo. Depois que foi surgindo os TACs, ela criou a Renova, que é uma fundação deles para administrar esse dinheiro, né? E eles ainda fazem propaganda na televisão como se eles estivessem fazendo um grande favor para o meio ambiente do Brasil, cumprindo com aquilo que eles estão ali fazendo uma compensação. Então, eles preferem os TACs, eles preferem descumprir a lei. Isso é negócio para eles. Dizer também, né, que, recentemente, e eu já vou aqui encaminhando para o final, recentemente a gente tem visto aqui no Brasil avanços significativos no que diz respeito à mercantilização da água. E esse tema eu queria chamar a atenção de vocês. A gente tem aqui um público de maioria de juventude. Né? Isso é uma responsabilidade que cabe a nós, viu? Porque a gente viu ali, né, no último período, no Brasil se encaminhou duas coisas muito perigosas, que é o novo marco regulatório do saneamento e a privatização da Eletrobras. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque quando a gente olha para as notícias que o Jornal Nacional mostra, parece que o novo marco de regulatório do saneamento é uma coisa linda. E, de fato, para quem é dono do Jornal Nacional, é lindo mesmo. Porque o novo marco regulatório do saneamento ele vai inviabilizar que o saneamento seja estatal no Brasil. O que significa isso? Significa que quem tem dinheiro vai ter serviço de saneamento e quem não tem, não vai ter. Isso já é o começo do processo de mercantilização do acesso à água. O Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados que isso aconteceu. Hoje, em vários municípios do Rio de Janeiro, a água, o acesso ao saneamento é pago. E lá na capital a gente já tem bairros pobres que já passam 15 dias sem água, e os bairros nobres da capital de Niterói não têm problemas com acesso à água. Então, a gente vai vendo cada vez mais ganhando características de mercadoria. Né? E eles deram um outro passo importante mais recentemente, que foi a privatização da Eletrobras. O que tem a ver isso? A Eletrobras é energia. Sim, a Eletrobras é energia, mas é detentora da maior parte das barragens hidrelétricas do Brasil. A Eletrobras ser vendida é vender uma boa parte da água do Brasil. Então, as empresas que estão comprando a Eletrobras, elas estão se tornando não só donas da empresa de energia, elas estão se tornando donas de toda aquela água que tá acumulada nas barragens. E isso nos coloca, então,
um desafio, né? E daí o que a gente tem que fazer para encerrar, né, na nossa concepção? Primeiro, a gente tem que entender que proteger os nossos rios é fundamental. Eu fiquei feliz quando eu recebi a tarefa do MAB de vir aqui, porque daí eu fui entender, né, eu não conheço muito bem aqui a região, eu fui entender, né, que Itaperuna está já no meio do rio Muriaé. E daí é isso que o Frei falou, né? Cuidar do rio não é uma responsabilidade só de quem está lá na barranca, é uma responsabilidade de toda a população. Então, ter esse espaço aqui acontecendo, aqui em Itaperuna, é importante para nós entender que aqui o povo já está chamando a responsabilidade do cuidado do rio Muriaé. E isso é muito importante. Então, proteger os rios é fundamental. Como é que faz isso? O primeiro passo é a educação ambiental. O primeiro passo é conversar com muita gente. É pôr muita gente para entender a importância da água, a importância do meio ambiente, a importância do direito ao acesso, do saneamento, né? E a segunda coisa é o fortalecimento das entidades, dos comitês, dos conselhos, né, dos movimentos sociais, das ONGs, e garantir o máximo de participação popular nas decisões. A segunda coisa que eu queria trazer é a recuperação das nascentes e dos rios. É a gente pensar e exigir do poder público política de saneamento básico para o povo das margens do rio. Porque se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ver que quem mora na margem do rio não tem acesso a saneamento. Geralmente não tem. Tratamento de esgoto, né, até coleta de lixo para as populações mais rurais não tem. E isso vem poluindo cada vez mais os rios. Pensar numa agricultura sustentável, que garanta a produção de alimento e de água, e pensar também na regularização fundiária como forma de preservação. Pensar que se a terra estiver na mão de muita gente, a natureza vai ser melhor cuidada. Latifúndio não cuida de meio ambiente. Latifúndio planta algumas árvores para dizer que está fazendo alguma coisa. E ainda vão para lá para o Congresso encher o saco porque querem receber pela nascente que tem dentro da propriedade deles. Né? Terra na mão de muita gente é sinônimo de melhor conservação do meio ambiente. Né? E a terceira questão, para finalizar, é garantir que o povo seja parte do meio ambiente. Nós não podemos separar as coisas. Né? Defender rio é defender a vida. A vida deve ser defendida por todos. E nós não devemos esperar de governos, de empresas, de salvadores da pátria. Nós devemos plantar, nós mesmos plantar, a semente da conservação ambiental e levar essa luta como uma luta nossa, para que a gente, então, consiga encaminhar isso e passar por cima desses que querem tomar esses recursos de nós. Agradeço mais uma vez aqui o convite, muito obrigado pelo espaço, né, e nós estamos à disposição para essa luta. Obrigado. Muito obrigado, Silas. Né, a gente vê aí as palavras de um jovem militante dessa causa, né? E aí, Silas, para resumir, eu acho que você falou tudo aí, cara. Quem salva o povo é o próprio povo, né? Então a gente tem que começar, cara, a nos mobilizar para nos salvar, né? E essa tarefa é de nós, né? Com base na mobilização, organização e conscientização. Bom, eu queria convidar então agora, né, a Redi, né? Está aqui o Antônio Paulo, o professor Antônio Paulo, né? Professor Carlos Freitas. O Antônio foi meu bolsista de projeto, Caronte, né? Quem conhece o projeto de astronomia, esse cara, nós atuamos muito, né? Até hoje tem as recordações daqueles banners que a gente apresentou nas mostras de extensão. E queria passar a palavra para você, Antônio, e para Carlos também. Obrigado, Adriano. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, primeiramente representando o Rio Itabapoana, né? Mas agradecer também por poder compartilhar esse espaço com essas pessoas que fazem parte de movimentos, né, tão significativos em defesa da natureza. É bom demais, né, ver que a gente não está só. Mas, mais que tudo, agradecer e muito esse espaço, né, o Instituto Federal Fluminense, que faz parte da minha história. Né, eu, como primeira turma do integrado em eletrotécnica aqui, né, egresso. Então, eu não tenho palavras para dizer, né, o quão eu sou grato, né, por essa instituição, pelo que ela me deu. Né.
E aí eu quero apresentar, né, vim aqui apresentar a REDI, né, que é Reflorestamento e Ecodesenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Itabapoana, que é uma ONG recém-nascida, mas que já vem causando muito barulho, né, no Itabapoana. Aqui eu coloco como título, né, uma resposta a um chamado de um rio, porque assim como o Muriaé, né, e eu que sou colocar aqui nas palavras de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ailton Krenak, né, eu sou neto do Muriaé, eu nasci em Itaperuna, né, mas fui adotado pelo Itabapoana. Então, assim como o Muriaé, o Itabapoana ele é invisibilizado. E o Muriaé também é invisibilizado, né, porque é tamanha devastação, né, tamanha degradação dos espaços, né, das paisagens em torno ao rio, que a gente não olha mais para o rio como algo próximo. A gente passa, simplesmente, sobre as pontes, a gente só lembra dele quando ele vem invadir a nossa casa, na enchente. Então, com Itabapoana é essa mesma relação. Isso, lá em 2020, quando eu cheguei a Bom Jesus, me incomodou profundamente de passar, ali quem conhece, né, de um lado o Espírito Santo, do outro lado o Rio de Janeiro, passar sobre aquela ponte sem dar a mínima atenção para aquele sujeito que é tão importante para a realidade do território, que é o rio, né? Então, só de pensar, sem rios não há vida, sem rios não há cidades, não há nada, né? Não estaríamos aqui discutindo se não houvesse o rio Muriaé aqui, não existiria Itaperuna, né? Então, por isso a REDI, ela é essa instituição, esse grupo de pessoas, esse coletivo que busca ouvir e entender o chamado de um rio. E Itabapoana até muito diz respeito a isso. Itabapoana significa em tupi, né, o som das águas nas pedras. Contudo, como eu vou apresentar aqui nos nossos slides, essas águas foram sendo silenciadas. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta no rio Itabapoana é que ele atualmente, na sua totalidade da bacia, tem 7 barragens hidrelétricas. Então, na foto, eu trago a Cachoeira da Fumaça, que é a última cachoeira da parte média do rio. Não sobrou mais nenhuma cachoeira. As outras todas foram transformadas em barragens hidrelétricas. Então, esse rio estava pedindo socorro. Então, por isso, buscar entender esse chamado do rio é a nossa missão. E aí, falando um pouquinho da ONG, né, qual que é a nossa missão? Passa principalmente por restaurar e proteger toda a bacia do rio Itabapoana. Não é porque a gente começa a atuar desde Bom Jesus, das Bom Jesus, é que a gente vai olhar só para Bom Jesus. E aqui é um convite também que eu faço para Itaperuna. Não é olhar só para Itaperuna. O Muriaé é uma complexidade, um conjunto de relações complexas de sociedade e meio ambiente, que são totalmente interligados e que começam lá na Serra do Brigadeiro, né, que o Frei Belisário falou, Frei falou muito bem, lá de Belisário, e se estende até Campos, né, fazendo parte do Paraíba também. Então, não adianta cuidar só de um trecho. É importante cuidar do rio como um todo, porque também nesse processo a gente ganha força, né? Porque não vai ser só um grupinho de Itaperuna. Vai ser um conjunto, uma sociedade, um grupo de pessoas de diversas cidades que olham para o rio de forma diferenciada e que buscam fazer repercutir, né, essas mensagens que o rio nos dá, né, essas necessidades que o rio tem. Então, a ONG nasce da escuta e da observação atenta à natureza que nos cerca e da qual somos parte. Pouco a pouco, temos o objetivo de sensibilizar e engajar toda a população da bacia para o necessário cuidado dos corpos de água e tudo que eles compõem. A nossa visão passa por entender que o rio é tudo que está no seu corpo de bacia. Não é só o filete de água. É muito mais que isso.
São as vidas todas que existem ali. São o conjunto de paisagens que existem ali. Porque tudo tem essa inter-relação, né? Rio e atores que ali estão. Então, nossa visão passa por aí. E aí, nosso grande desafio, aqui eu trago, importante dizer o nome dos lugares, né? Aqui a imagem de fundo, incrivelmente, o nome é Lagoa Feia, do Itabapuana. Até é engraçado, lugar belíssimo, já na parte baixa do rio, ali entre os municípios de São Francisco e Kennedy. Lindo demais, local muito afetado, pesca muito afetada, mas que ainda conserva uma paisagem linda como essa. E aqui, a nascente, né? Aqui é a próxima foz, aqui já na nascente, Parque Nacional do Caparaó, né? Que é o Pico da Bandeira, é onde o rio Itabapuana nasce, onde dá para beber água direto, né, dos corpos hídricos. E aí nosso desafio passa por, das nascentes, no Alto Caparaó, até a foz, no Oceano Atlântico, ter essa missão de ser uns com Itabapuana, defendendo para viabilizar o hoje e o amanhã. Por aí passa a nossa missão, né? Não é nada fácil, por isso, na nossa caminhada, a gente busca articulações com diferentes instituições, busca, através da sensibilização, educação ambiental é o grande forte, né, para chamar a atenção dos problemas que a gente enfrenta e do necessário mover-se em prol do Itabapuana. E aí, aqui eu trago agora, mostrei essas imagens belíssimas, né? Agora uma imagem catastrófica, né? Aqui é um espaço, né? Uma paisagem que o rio morreu. É um trecho de vazão reduzida de uma hidrelétrica. Só para vocês compreenderem, a hidrelétrica ela tem uma barragem para reservatório de água e ela tem a casa de força, onde a energia é gerada. Esse espaço entre barragem e casa de força, o rio passa por só é permitido que um mínimo percentual do rio passe, para dizer que ainda existe um rio ali, né? Aqui é um trecho de vazão reduzida. A barragem está acima, a casa de força está abaixo. E aí, nesse trecho, inúmeros impactos. No trecho, o rio morre, né? Como vocês podem ver na imagem, dá para saltar de um lado para o outro. Aqui era a Cachoeira das Garças, né? Ali entre Mimoso e Campos. Para quem vai para a BR-101, sabe de um grande lago que tem ao lado direito, né? PCH Pedra do Garrafão, depois de Ponte, isso, Ponte do Itabapuana. E então a ONG, digamos que a luta que nos chama para o campo de batalha são novos projetos de empreendimentos hidrelétricos. Um rio que já tem 7 no seu corpo total, 7 hidrelétricas, ainda novos projetos, né? Porque é interessante especulação com dinheiro público, né, para esses tipos de empreendedores, né? Então, gera-se energia? Gera-se, mas para quem, né, essa energia? Para quê, né? E qual a finalidade desses empreendedores, né? Então, é muito financiamento de dinheiro público e jogar com isso, né? Então, a gente se reúne em 2020, né, se mobilizando com população, com abaixo-assinados, com passeata, enfim, a gente abre uma série de frentes, né, com articulação com o poder público, que é muito importante, com articulação com instituições de ensino, e aí, desde Bom Jesus, a gente começa, né, esse movimento, para não viabilizar, né, para inviabilizar a construção de 2 novas hidrelétricas. Uma das hidrelétricas, aqui, na última cachoeira do Rio, né? Inclusive, uma boa mensagem que a gente tem é que aqui a luta já deu frutos positivos, né? Aqui não vai acontecer mais hidrelétrica, mas ainda tem mais projetos. A partir dessa luta, a gente entende que não adianta só sermos contra, mas temos que também ser propositivos no território, buscando outras formas de desenvolvimento que, de fato, dialoguem com o território e sua população e que valorizem
os corpos d'água que ali estejam e que sejam sustentáveis com toda a flora, fauna, né, que ali está, né? Então, nós aqui trazemos o corpo da bacia como um todo, né, para vocês conhecerem. O Itabapoana, como já disse, nasce lá no Parque Nacional do Caparaó, as principais nascentes estão lá, Rio Caparaó, Rio Preto. E aí, quando o Rio São João e Rio Preto se unem, aqui, Porciúncula, entre Porciúncula, Caiana e Dores, na Fazenda Três Estados, ali, né, ele começa a ser chamado Itabapoana, e ele faz toda a divisa entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sempre que você passa o Itabapoana de um lado para o outro, você está passando de um estado para o outro, né? Então, ele é esse marco divisório entre os estados. E aí, nele estão 18 municípios, né, em sua totalidade, sendo que a maioria dos municípios estão na parte capixaba da bacia. E ele é muito singular, né, o rio, por estar num espaço, digamos assim, se a gente pensar outras bacias, ele ocupa um território bem reduzido, bem pequeno, e desemboca direto no mar, né? Ele tem um volume d'água inferior ao Muriaé, por exemplo, mas ele vai direto para o Atlântico. Ele não é tributário de nenhum outro rio, o que torna ele, de certa forma, especial, né? E a luta por ele também, de certa forma, especial. A gente aqui atuando em Bom Jesus, a gente vê que Bom Jesus ela é totalmente filha do rio Itabapoana. A gente vê que a bacia ela forma o mapa. Quem conhece o mapa de Bom Jesus, o mapa de Bom Jesus ele está aqui, desenhado pelo rio e pelos corpos hídricos do rio. Então, a gente aqui ao lado temos diferentes corpos hídricos, e a ideia, a nossa principal tarefa tem sido mostrar para a população, como o Frei falou, mostrar para a população a riqueza, a beleza que ela tem no território que não conhece. É impressionante como as pessoas desvalorizam o morar, né, nesses territórios, nesses municípios, e desconhecem a beleza que tem nesses territórios. Então, é missão da Redi apresentar essas belezas para fazer um processo de pertencimento, porque, estando pertencidos àquele local, vai ser muito mais difícil construir hidrelétrica, vai ser muito mais difícil qualquer proposta de um desenvolvimento predatório, né? Então, por aí passa muito nossa missão. E aí, nessa caminhada, a gente se organizou de duas formas. Primeiramente, as frentes de atuação, que buscam entender o rio na sua complexidade. Então, nós temos a educação ambiental como carro forte, e junto a ela, as frentes de restauração de flora, porque 0,5% da flora que tínhamos nos territórios persiste, de Mata Atlântica. Então, de 200 árvores, sobrou uma. Então, é uma missão, e tanto, por isso é restauração de flora. Só para ilustrar, a maior parte da flora da bacia está no Parque Nacional do Caparaó. No mais, é muito pouco que sobrou. Conservação de fauna que agoniza, né, essa fauna agonizante, que não tem onde mais morar e busca refúgios ao longo da bacia, é atropelada muitas vezes nas nossas rodovias. Aposto que vocês já viram fauna atropelada. Nos tem o mínimo de sinalização, de conscientização das nossas rodovias, por exemplo, com relação à fauna. Turismo, esporte de aventura, que aí a nossa proposta, né, junto com a Frente de Agroecologia e Economia Solidária, são as propostas de desenvolvimento sustentável para a região. E, por fim, a Frente de Comunicação e Mobilização Social, que ela é a que vincula tudo que a gente faz na mídia, né, no nosso site, no nosso Instagram, e busca articular a população em torno ao movimento. E, paralelamente a isso, nós nos organizamos nos diretórios municipais. Somos 18 municípios na bacia. Atualmente, a gente já está com ações consolidadas em 5 municípios, que estão em preto: Bom Jesus do Itabapoana, Bom Jesus do Norte, Varriçai, Apiacá e São José do Calçado, lutando nas diferentes frentes, com diferentes projetos. E estamos articulando, nesse mês de agosto, já vai ter ações em Dores do Rio Preto e bem próximo também de ter ações em Porciúncula, né, que são também municípios partes da bacia. Então, funciona-se assim. A gente busca ser, na organização,
política dentro da ONG mais horizontal possível, né? Eu estou coordenador geral, mas nada é decidido hierarquicamente de cima para baixo, tudo é muito horizontal. Nós temos um grupo que se debata, se discute toda e qualquer ação. Esse grupo que tem todos os diretores dos municípios, tem todos os coordenadores de frente, e assim a gente vai construindo junto o processo, né? Aqui eu trago para vocês um mapinha de ações que a gente já desenvolveu ao longo da bacia. Não sei se aqui tem... Não tem laser, não, né? Bom, enfim, só para... No meio? Ah, pronto. Aí ficou show. Aqui em cima está o Parque Nacional do Caparaó. Aqui as corzinhas, os vermelhos são lutas nossas. Aqui são as 2 hidrelétricas, né, os projetos de hidrelétrica. Aqui é a imagem que eu mostrei de o trecho de vazão reduzida de hidrelétrica, que nesse local tem inúmeras famílias de pescadores afetados. É uma hidrelétrica que funciona desde 2010 e não fez nenhum atenuante ambiental até agora. E tem um patrimônio histórico riquíssimo. Não sei se vocês ouviram falar de Limeira do Itabapoana. Lá está a 3ª vila de colonização portuguesa mais antiga do Brasil, né, que é uma extensão da Vila da Rainha, né, que tem vestígios de 1538. Só não é mais antigo que Vila Velha do Espírito Santo e São Vicente. Um engenho de água que foi desocupado por uma pequena pressão goitacá, que não deixou os portugueses ficarem naquele espaço. Então, são vestígios históricos assim, muito interessantes, que estão lá abandonados, porque não é interessante para a hidrelétrica que pessoas visitem o local, né, porque está naquele trecho de impacto. Lutas como Porto Central, aqui em Kennedy, lutas lá em cima, o parque tem sido pressionado por especulação imobiliária, isso tem prejudicado demais as nascentes do Itabapoana. Os laranjas são hotéis de abelha, ações da frente de fauna. Os verdes são núcleos de reflorestamento, que a gente já fez. Os rosinhas são ações de busca por apoio institucional, né, parcerias institucionais, melhor dizendo. Então, aqui, por exemplo, tem esse rosinha que é o IFE Campus Bom Jesus, né, um grande parceiro nosso. Aqui tem instituições de ensino estaduais, tem prefeituras que estão buscando, via parceria, criar unidades de conservação, parques municipais. Então, esse aí é nosso mapa. A gente espera povoá-lo, né, de muitos mais pins, né, que tudo isso são frutos da luta. E aqui algumas fotinhas, né, do movimento. Esse dia aqui foi muito legal, a gente fez um abraço no Rio. Esse local aqui é um local que querem se instalar uma hidrelétrica. Então, nós nos mobilizamos no Dia Mundial do Meio Ambiente, último, né, 6 de junho, último. E aí fizemos esse abraço no Rio. Então, a gente faz levantamento florístico, levantamento faunístico de alguns locais, viabilizando conservação, muita mobilização social. Aqui, uma oficininha de hotéis de abelha, né, com as crianças, em Varriçai. Aqui, na nossa sede, a gente fez a primeira colônia de férias, essas últimas férias de julho, com foco em educação ambiental na primeira infância. Aqui é a nossa sede, lá em Bom Jesus do Norte. Participação em diferentes... Daqui o movimento da ação social, lá em Bom Jesus Tabapuana. O hotel de abelhas. Esse aqui é nosso hotel de abelhas. Ó. Abelhinhas que não têm onde morar, porque não existe mais floresta, sobrou muito pouca floresta, são abrigadas nos nossos hotéis. Daqui ela vai e sai. Aqui, movimento junto com a Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, sensibilização, educação ambiental lá nas escolas do município. Aqui, lá no trecho de vazão reduzida da PCH, aquele mesmo trecho. A gente tem um movimento muito bom com catadores lá em Bom Jesus. A gente ajudou a organizar a associação de catadores para que eles estejam articulados e possam receber recurso público e assim cuidar melhor dos nossos resíduos. Enfim, parceria com a Prefeitura de São José do Calçado, rádio. A gente vai ocupando os espaços. Onde dá espaço, a gente está levando a mensagem do Itabapoana.
Aqui uma das ações de reflorestamento. Aqui é lá no assentamento Florestan Fernandes, em Guaçuí. Aqui, Adriano está junto aqui. Inclusive, o Adriano é associado, tá? Ele é associado à Redi, né? Está participando de um projeto lá no assentamento. Aqui uma parceria com o ICMBio, que eles fizeram um levantamento faunístico de trechos do Itabapuana. Parque Municipal Sabiá Laranjeira, lá em Rosal, pertinho de Varriçá e Guaçuí. A gente também está com ações lá. Isso aqui é a Pedra do Jaspe, lá no fundo é o Caparaó. É lindo demais esse local, fica em São José do Calçado, local de é um ponto espetacular de flora, por exemplo, que só existe ali. Lá é o Pico da Bandeira, aqui, ó. A gente está aqui no Jaspe, o nome é Pedra do Jaspe, é no meio da bacia hidrográfica. A gente vê da Pedra do Garrafão, que é próximo mais à Foz, até o Pico da Bandeira. É um lugar lindo demais. Aqui a gente está fazendo movimentos culturais também, assim, então a gente faz tarde de café com música, por exemplo, lá na sede, para movimentar o espaço. Vamos começar uma feira agroecológica no espaço também. Enfim. Então, muito obrigado, né, mais uma vez aí pelo espaço, pela fala, e aí nossos contatos, né, para que vocês possam nos acompanhar. Muito obrigado, Antônio. São falas inspiradoras, né? A gente fica vendo aí esses depoimentos, né? E a gente fala, poxa vida, né? E aí, Antônio, um comentário, né? Como que é importante você conhecer onde você está. Vocês viram ali o relato da vila, né? Da colonização. E isso é uma coisa muito interessante, né? Muita gente não conhece os lugares, né? A gente tá deixando, né, gente, de ir para o meio do mato, né? Eu tive um dia desse, vou contar uma história aqui, eu e o meu filho, o João Francisco, ele tem 11 anos, eu peguei a moto, nós fomos lá na Pedra Elefantina, a Pedra Preta, aí chegamos lá, tiramos um monte de foto, né, e aí passando ali por Eugenópolis, Antônio Prado, entrando nos rincões, e queríamos vazar lá em Pociúncula, mas teve uma bifurcação, para a direita ou para a esquerda? Perguntei para o João, ele falou, pai, é melhor a gente voltar pelo caminho que a gente conhece. Vamos nós voltando. Aí eu falei, poxa, menino maduro, né, cara? O pai querendo escolher direita ou esquerda, falou, volta pelo... Eu estou contando isso porque esse contato que muita gente não tem. Né? Para quem já teve oportunidade, né, a Pedra Elefantina, a Pedra Preta é o que batiza essa região, né, o caminho da Pedra Preta. Né? E eu acho legal isso que você falou, Antônio, de conhecer, aqui aconteceu isso e aquilo. Em todas as nossas comunidades, nós temos coisas interessantes. Muita gente fala assim, Itaperuna não tem nada. Né? Aí, a gente estava conversando, né? Agora, até estamos com a intenção aí com o professor Bruno Jardim, da gente fazer umas excursões com as turmas aí. Né, Bruno? Levar as turmas lá para conhecer a beira do rio, né? Fazer um piquenique. E eu acho que é por aí, esse caminho. Tá? Então, a Redi está de parabéns. Né? É inspiradora para nós. Né, para nós aí que estamos começando com esse movimento do fórum, né, e tudo mais. Antes de abrir para a pergunta, eu quero saber, quem é que está aqui desde o primeiro painel? Levanta a mão. Caio, larga de ser mentiroso, rapaz, você chegou agora. Rapaz. Quem está aqui desde o primeiro aí? Parabéns, hein? Quem veio, assistiu tudo, né? Parabéns, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir para perguntas, tá bom, gente? Quem quiser fazer perguntas para o Frei, para o Silas, para o Antônio, para o Carlos também, que está aqui, vocês fiquem à vontade. Tem alguém? Alguma pergunta? Pessoal? E aí, são 8 horas só, gente. Alguém? Alguma pergunta? Hein? A turma agora está meio desanimada. E aí? Aqui. Oi. Ah, lá, Maria Clara. Uma pergunta. Vocês falaram sobre o tratamento das águas também aqui em Itaperuna, por conta do rio Muriaé. E eu queria saber se tem algum projeto funcionando aqui já na cidade. Maria Clara, sua pergunta é muito pertinente, importante, né? Porque nós temos aqui, né, os valões da SEAB, né, o valão da Boa Fortuna, que é esgoto a céu aberto. Né? E essa reflexão aí, né, Maria Clara, né, que você faz, ela vai também ao encontro daquilo que o Silas falou. Com a privatização da SEDAI, né, é aquilo que a gente fala, não vai ter tratamento de esgoto para pobre, né? É aquela coisa, é realmente transformar a água em mercadoria, né? E aí que entra essa questão da ameaça, né? Mas é um ponto, né? Você é estudante de licenciatura em Química, né?
Aqui, algumas iniciativas já tiveram para avaliar a qualidade da água do rio Muriaé, aquela coisa toda, mas é fundamental. Mas eu posso dizer, o Carlos aqui pode falar, talvez, Carlos, você que é aqui de Itaperuna, dá uma palavrinha também com ela sobre essa situação. Bem, na verdade, boa noite a todos e todas, né? Sou professor lá do Instituto Federal de Bom Jesus, sou apaixonado pelo Instituto Federal. O Instituto Federal, para mim, é a grande inspiração para o que eu faço hoje. E eu quero falar isso para vocês, tá, gente? Desviando um pouquinho o protocolo. Valorizem essa escola. Essa escola ela é muito importante. Você tem que brigar por ela, porque ela está ameaçada, tá bom? Então, fiquem... Obrigado, Sérgio. Ela está ameaçada. Então, gente, fiquem atentos. A Redi hoje é egresso do IFE. Antônio, né? Ednilson, Isabela Nardi e mais uns 8 ex-alunos do IFE. Que escola maravilhosa! É vocês. São vocês que estão sendo formados, que têm esse senso crítico para fazer essa luta que o Silas faz. Parabéns, Silas. Mesmo você não tendo estudado no IFE, talvez. Mas, Frei também, né, Frei? É uma luta. Obrigado, Frei, pela sua luta, porque você ajuda a gente que está aqui embaixo a defender o nosso rio Muriaé. Então, não sei quantos sairão daqui com essa semente dentro do coração de entender, não sei se vocês entenderam, e nas outras palestras antes assim falou também, que se não houver uma mobilização social, um movimento partindo de você, as coisas não acontecem, ok? Saia isso daqui de dentro, de você, coloque isso dentro do seu coração, da sua mente, que se você quiser ver as coisas se transformarem, é você que tem que fazer. Não espere, Silas falou isso, por político, não espere por governo, não espere por ninguém, mas incomodem os políticos. E a Redi faz isso muito bem, né, Antônio? A gente acampa na frente da prefeitura, os prefeitos ficam doidos. Ficam doidos. Ai, meu Deus, esses caras fazendo bagunça aqui na frente, vai queimar o meu filme. Então é assim que a gente faz. Entra na Câmara, né? Chega lá dentro e sacode mesmo, e eles não querem que esse barulho, né, chegue neles. Então, eu acho que esse é o maior recado que eu gostaria de deixar aqui em relação ao fórum, tá bom, gente? O fórum, parabéns aí, né, Ferrarez e a equipe Bruno. Quem mais aqui, Bruno? Uma equipe, né? Professora Josane, cadê a Josane? Parabéns, professora. Sabe, isso aí é uma coisa muitíssimo importante, né? De vocês manterem isso. É um exemplo para nós, falei isso com o Antônio, de nós fazermos isso lá no Itabapuana. Quanta coisa que você falou, Frei, que nós vamos fazer lá no Itabapuana. Quanta coisa que você falou, Silas, que nós vamos fazer no Itabapuana, né? E é isso. Ver essas boas ideias darem certo, a gente copiá-las, né? E fazermos aquilo da melhor maneira. Bom, infelizmente, Ferrarez, se nós falarmos em tratamento de esgoto, os 18 municípios da nossa bacia, só um que trata de maneira correta e um meia maneira correta, mais ou menos. O resto não trata. Uma pergunta muito importante que a menina Maria, né, fez, sabe? Agora, como que a gente tem que fazer para que esse tratamento volte? Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos tirando foto, fazendo uns banners desse tamanho, feio, horroroso, preto e branco, e expondo nas praças. Vamos fazer lá em Varriçai, Sérgio. Tem que fazer. Fizemos o de Bom Jesus, expusemos lá na praça, e aí vem os vereadores, né, querendo aproveitar para detonar o prefeito. Aí a gente vai, então vamos lá junto com vocês, vamos embora. E o prefeito morre de medo, gente. Essa coisa do tratamento de esgoto, né? Aí quer colocar a culpa também na SEDAI, que todo mundo tem uma culpa nessa história. Enfim, então nós temos que cobrar.
E estou com você, Silas. Muito cuidado com esse marco, né? Do marco aí que você tem das privatizações das empresas, né? De saneamento. Isso é um perigo. Água é um bem público, ok? Então ela não pode ser privatizada, né? Todos nós temos direito à água. Privatizou, está na mão daqueles e só vai poder ter quem tem dinheiro para pagar. Então é isso, gente. Né? Eu não tenho muita resposta, tá, Ferrarez, a respeito dessa coisa do saneamento, né? Estamos pesquisando ainda, mas eu tenho a dizer isso. Dos 18 municípios, apenas um faz de maneira correta e o outro a metade faz, né? Itaperuna não faz, infelizmente, tá bem? É isso. Só uma coisa, a palavra, né, tem muito poder, né, a forma de chamar as coisas. Quando o Adriano falou valão da SEAB, quando a gente chama algum corpo hídrico de valão, a gente já decretou a morte dele. Valão, o que se coloca em vala? Né? Então, buscar mudar essa forma de dizer, sabe? No Itabapana a gente tem alguns valões. O principal deles está no Rio, está em Bom Jesus, que o lixão da cidade transformou um corpo hídrico em valão. Chorume vai todo... É o que acontece aqui com o nosso valão do aeroporto. Né? E assim, como eu disse, a toponímia tem muito poder. Muriaé é uma cacofonia muito desgraçada, né, dos nossos colonizadores, que nunca deram a mínima para o autóctone, e para o modo de vida e para o ponto de vista do autóctone, né, dos nativos aqui. Então, porque por conta dessa confusão linguística, a gente tem o nome Muriaé. Mas que nome tinha esse rio? A gente nunca vai saber, porque o idioma Puri se perdeu. E foi imposto o tupi como um idioma, como se fosse nacional, né? Itaperuna, aqui nunca passou um tupi, Itaperuna é tupi. Itabapoana é tupi. Mas nunca passou um tupi por aqui, um tupi-guarani. Aqui era Macorgê, aqui era Goitacá, aqui era Coroado, aqui depois foi Puri. E tudo isso se perdeu, porque ocorreram etnocídios desses povos, né? E a gente não pode esquecer desses povos. Isso aqui é terra indígena, a gente pisa sobre terra indígena. E a gente perdeu esse patrimônio incrível, né? Itabapoana, também outro erro português, né? Era Managé. Por isso a gente homenageia o espaço lá da sede como Managé, Espaço Managé, que tem uma tradução linda, né, do Goitacá, que é espaço de reunião dos povos. É isso que a gente quer ser, espaço de reunião dos povos para lutar por esses corpos hídricos que somos eles, né? Então, é muito importante buscar essa memória que existe algo incipiente, mas existe aqui do Muriaé, né? Buscar essa memória e lutar por ela, que isso traz uma identidade, traz uma força para a luta sem tamanho, certo? Só a título de curiosidade, uma praga que os portugueses trouxeram, causando grande mortandade dos indígenas aqui, puris à época, e aí o indígena cai aí em Muriaé, né? No sentido de que o Muriaé foi depósito de corpos indígenas vítimas de uma epidemia de varíola, se eu não me engano, né? Então, por isso, essa confusão de nomes, e aí dá um nome a um rio a partir de uma catástrofe. A gente precisa se empoderar dessa história para lutar pelo nosso território, né? Frei Gilberto quer falar sobre a cartografia social, ele estava falando comigo, aí é mais uma coisa para vocês, copiarem aí. Eu achei importante falar disso, eu esqueci de falar, né, quando eu estava abordando lá os assuntos, que é uma parceria que nós temos com a Universidade Federal de Viçosa. Eu acho que é importante colocar, porque isso mostra caminhos para a academia se unir aos movimentos sociais, às lutas das comunidades. Lá nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa,
com o departamento de geografia, que a gente faz a cartografia social. Porque a mineradora ela tem os mapas dela, onde tem as jazidas do minério. Para ela, então, ela faz um mapa, consta só onde tem minério. Nós pegamos o mapa, por exemplo, nós já fizemos de Belisário, já fizemos de 3 comunidades. O processo da nossa meta é fazer de toda a Serra do Brigadeiro. A gente vai com o mapa para as comunidades e as pessoas falam o que elas querem que esteja no mapa. Aí, o que tem de importante aqui que vocês querem que eu coloque no mapa? Aí alguém fala assim, tem a Dona Rita que é bordadeira. Então, a gente põe a casinha da Dona Rita lá, que é o bordado. E a outra fala assim, tem aquela plantação que nós temos ali, o meu café é importante. Então, nós colocamos todas as plantações de café no mapa. Aí você pega o mapa, é um mapa extremamente rico. Foi pena que eu não lembrei de trazer o mapa de Belisário para vocês verem. Onde coloca aquilo que o povo acha que deve estar no mapa. O que é importante que tem que estar no mapa? É um trabalho que nós fizemos nas comunidades, que cresce isso que o Paulo falava, né? Então, esse conhecimento do lugar onde a gente está e defender isso. E eu quis ressaltar por ser uma parceria acadêmica com a comunidade. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar nessa noite também, né? Muito obrigado. Alguém quer falar? Fala, Bruno. Eu tenho uma pergunta, vou ser breve aqui na minha pergunta, tá? Vendo que o passar das horas aí, são 8h10. Obrigado a todos, muito bom escutá-los, né? Refletir, né? Até mandei o Adriano está sem o celular, mas já mandei uma mensagem para você. Poxa, quanta reflexão, né? Com a fala aí de vocês, com dos outros 2 painéis que nós tivemos hoje aqui, e o Carlos falando que para se inspirar no nosso evento, eu falei assim, gente, que orgulho, né? Porque vocês, né, têm um trabalho aí já muito reconhecido. Um dia a gente, não, Adriano? Um dia a gente chega lá. Mas o Carlos estava falando aqui, né, que o Instituto, né, como é importante o Instituto para as nossas vidas, contar também assim, mas super rápido. Sabe que o Carlos é professor de biologia, ele me deu aula no ensino médio. Eu costumo falar que ele é o meu muso inspirador. Eu olhava ele dando aula e falava, pai, um dia eu quero ser igual aquele cara lá. Aí fiz biologia, nós trabalhamos juntos em uma escola particular, ele passou no concurso, foi ser professor do campus Bom Jesus, e um dia, de manhã, eu lembro certinho, recebi uma ligação, Carlos, Bruno, abri o concurso para o IFE. Você lembra disso? Falei, cara, eu estou trabalhando em opção de lugar, não vai dar tempo para eu estudar. E, mais uma vez, eu agradeço, porque o Instituto, para mim, acredito para vários de vocês, eu acho que no futuro vocês vão perceber, é um momento, sim, de inflexão na nossa vida. E, para mim, foi isso. Mas agora, vamos à pergunta. É agora que é a pergunta, tá? Não fiz a pergunta do não. Isso aqui, preâmbulo. Desde o primeiro painel, eu tenho tentado assim, buscar mais solidez para uma questão assim, de articulação, né? Eu percebo que a fala do Antônio, né, uma articulação com vários municípios, você mostrou os pontos, né, e a bacia do Itabapoana tem uma coisa parecida com a nossa aqui, que é a questão de estados diferentes, né? Assim, eu queria que você falasse um pouco como que é essa relação, né? Porque a sede de vocês está em Bom Jesus do Norte. Você tem alguma diferença dessa sincronia entre os diversos pontos onde vocês têm ações e até mesmo a questão de estados diferentes? Me recordo disso, não sei se foi o professor Vicente, que falou, acho que foi você, Adriano, que falou, você falou que alguns geógrafos pensam em divisões baseadas em bacias, porque isso faz mais sentido, né? Eu queria saber de vocês aí as dificuldades e como que é esse diálogo. Obrigado. Então, há dificuldades, sim, mas acredito que há muito mais oportunidades,
por a gente estar num território de divisão político-administrativa e a gente enxergar esse território de maneira diferenciada a partir de um corpo hídrico. Então, para a gente, acaba que, seja pelo lado fluminense, seja pelo lado capixaba, seja pelo lado mineiro, por onde a gente conseguir ganhar algo, a gente está ganhando algo para o rio, né, para a bacia, que vai atingir positivamente as diferentes populações desse rio, né? Então, as articulações políticas, elas aumentam em complexidade, mas, ao mesmo tempo, também em oportunidades, né? Só para entender um pouco disso, a gente tem uma dificuldade lá que são 3 comitês hidrográficos para um rio, que é federal, e aí, por isso, pela ANA entender que o Itabapoana não tinha relevância, não quis fazer um comitê federal, como São Francisco tem, como o Tietê tem, enfim, rios de maior, digamos assim, expressividade. Até parece que, para a gente que mora ali em Bom Jesus, o rio Itabapoana é muito mais importante que o rio São Francisco, na verdade. Então, então, assim, a gente tem essas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, acaba que a gente ganha canais diversos, espaços diversos de atuação política, né, para lutar pelo Itabapoana. Então, a gente busca entender a diversidade cultural desse território, mas buscando valorizar o que nos une, né, e entender o rio como esse fio condutor que nos torna... Aí daí a história é muito importante, quando a gente chama de o Rio de Managé, né? É um espaço de reunião, né? É um espaço de diálogo, é um espaço de comunhão desses diferentes povos que habitam essa bacia, esse território. E sempre pautando essa linguagem comum, de olhar para o território. A gente tem as pequenas diferenças entre as cidades, mas a gente tem algo muito maior que nos une, que é o rio, né? Então, por aí. E aí, os diretórios municipais, eles vêm justamente ser voz desses diferentes territórios no Rio, né? Como assim, a Redi representando o Rio Itabapoana, fazendo ecoar essa voz, a gente, através dos diretórios, ecoa as vozes também dos diferentes territórios, entendendo os problemas particulares de cada território, mas mostrando sempre que há muito de incomum nesses problemas. Então, vamos somar esforços para resolvê-los em conjunto, né? Quando a gente leva um problema de varriçai, pode ser pequeno, mas se a gente entender que o problema de varriçai afeta toda uma bacia, ele se torna grande. Então, a gente ganha força. Certo? Só completar aqui. É mais ou menos assim, Bruno. A gente não avança no estado do Rio, mas avançou no Espírito Santo. Então, trava o Rio. O Rio avança, avançamos no Rio de Janeiro, mas não avançou no Espírito Santo. Então, trava também a luta. Às vezes, se fosse só no Rio, a gente talvez perderia, porque o Espírito Santo poderia ter travado, consegue travar a luta, entende? Essa coisa mais diversificada, às vezes, favorece, às vezes não. Mas a gente está entendendo que tem que ter essa possibilidade, né, de você... nós não conseguimos ainda falar com nenhum senador do Estado do Rio, mas nós já conseguimos com o do Espírito Santo, que a gente abriga em Brasília, entende? Então, a gente, né, consegue caminhar. É mais ou menos assim. Por exemplo, o próprio Mona, né, conseguimos fazer, via projeto de lei, o monumento natural das corredeiras e cachoeiras do Rio Itabapoana, um monumento natural municipal de Bom Jesus do Itabapoana. A Casa Legislativa entendeu as lutas, comprou a briga, o prefeito sancionou, depois da gente acampar na frente da prefeitura. Né? Porque, assim, Bom Jesus foi uma pedra no sapato. A gente, os dois projetos de hidrelétrica, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte, uma pequena pressão, os prefeitos, suspenderam as anuências, fizeram um movimento político, chamando vitória, não sei o quê. Bom Jesus do Itabapoana, não vai não? Então vamos acampar. Colocamos 2 cruzes gigantes na frente da prefeitura para falar das hidrelétricas, abaixo-assinado, bombando, o vídeo bombando. O prefeito, acabando de tomar posse, tremeu nas bases, e aí ganhamos a luta. E, a partir daí, isso ecoou na Casa Legislativa, virou um projeto de lei, a gente acompanhando ali, sessão por sessão, tem que estar perto, porque se deixar a corda frouxa, os políticos... Queria aqui
Agradecer aos convidados, Frei Gilberto, Silas Borges, o professor Antônio Paulo, professor Carlos Freitas e a todos aqui. Agradecimento especial aí ao Rajan, que esteve aí dando nosso apoio, como sempre, né, Rajan? Esse fórum ele foi todo gravado, então vai estar disponível na internet, nós vamos, né, disponibilizar, o Rajan vai fazer o trabalho de edição, tá? Mas a gente queria agradecer, né, é uma vitória, a gente começou às 14 horas, já são aí 20 horas e 20 minutos, então, uma importância, né, nesse nosso retorno presencial, a gente realizar e que outros eventos como esse possam ocorrer, né, e que possam ser tão exitosos como esse, tá bom? Né, o auditório não está cheio, mas mesmo assim nós vamos redobrar a salva de palmas.